Jura? Conseguimos, estamos ao vivo. Então, peço desculpa aos nossos ouvintes, seguidores, tá? Mais uma vez, fala, treinador! Seja muito bem-vindo aqui, o nosso blog do treinador aqui na prática, né? Temos esse quadro aí toda semana, alguma coisa da prática. E hoje aqui, parabenizando todos os profissionais de educação física, né? Esse nosso dia aí, 1º de setembro, essa profissão que a gente empurra, né, os outros para frente, a gente dá vida, a gente traz, a gente cobra e a gente tira o melhor de cada pessoa aí, de cada atleta recreacional, de cada pessoa que nos confia basicamente aí a sua vida em nossas mãos para a gente melhorá-la em todos os sentidos fisicamente. E como a yoga muito fala, né, e vários jargões aí, mente sã, corpo sã. E a yoga fala que o corpo cura a mente. Não é joia? Então, sejam muito bem-vindos. Eu aqui, Edilberto Barros, Adalto Domingues, para falar um pouco dessa nossa profissão. Estão me ouvindo bem, Adalto e Edilberto? Perfeito. Para mim também perfeito. E não está repetido, só 3 vezes. Agora já parou, né? Parou de repetir, né? Massa demais. Então, a gente veio aqui, gente, primeiro parabenizar aí pelo nosso dia, né? Dia de todos os profissionais de educação física. A gente teve um problema aqui no link, você vai ver que a Renata aparecendo aqui, que ficou duplicando a voz, ficou bagunçado, eu fui apertar, apertei o botão errado, e aí desligou tudo, estamos voltando, tinha já mais de 50 pessoas ao vivo aqui, estamos voltando, tá joia? O Alexandre Glória, agora vai, Alexandre. Tá aí o Rafael, o Nicolau, né, curtindo aí. Então vamos, gente, falar um pouco, né, da nossa profissão, um pouquinho do histórico, né? Edilberto Adalto aí tem bastante história para contar, a gente falar um pouco do nosso começo da profissão, um pouco da minha experiência com a parte multidisciplinar aí com a reabilitação, que eu trabalhei uns anos aí em Salvador, que foi muito legal, aqui em Brasília também. E o Edilberto estava contando, né, Edilberto? Em relação ao tempo que foi, né? Eu falei, segura, Edilberto, para contar aqui ao vivo como é que é essa história lá do Sara Kubitschek, que você estava comentando aí. Não, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, companheiros aí, né, Tela, Adalto, a equipe, boa noite, os colegas profissionais, parabéns para nós pelo nosso dia, essa profissão maravilhosa, tão querida, tão suada, literalmente, né, e duplamente, suada porque lidamos com isso e suada porque ela passou por momentos muito difíceis. E quem é um pouquinho mais, quem passou dos 30 já tem algum tempo, como eu, Adalto, Teldo, a gente pôde presenciar esses fatos, vamos chamar de históricos, né, da nossa profissão. Eu estava comentando aqui com o Teldo que um dos concursos mais cobiçados de Brasília era uma instituição público-privada, que é o Hospital Sara Kubitschek, um dos melhores hospitais dessa natureza do mundo, né? E no quadro do Sara, tem um profissional de educação física 20, 30 anos atrás. E aí na parte pública mesmo, aí que demorou muito essa questão e a gente tinha perdido esse espaço, embora em alguns locais exista a equipe multidisciplinar que tem o profissional. Está previsto na lei, estava previsto, agora foi, vamos chamar de regulamentada, e até que enfim, né? Quer falar aí, Adalto? Sim, não. Primeiro, parabenizar aí, né, a todos nós aí, o pessoal da área de educação física, os profissionais, a gente sabe, às vezes existe algumas ideias, né, errôneas, né, que parece que a educação física está sempre voltado para o alto rendimento, enfim, para aquela questão toda, e a gente entende, nós mesmos, quem está acostumado a nos ouvir, né, na live e nos cursos, sabe o quanto a gente fala sobre questão de saúde, e a gente consegue separar bem o que é alto rendimento e o que é a atividade física como saúde. Então, para nós, isso está muito claro na nossa cabeça, né? O quanto essas pessoas lidam com saúde, o quanto a gente lida com saúde, o quanto a gente lida com qualidade de vida. Não faz muito tempo, né? O Edilberto, que tem uma boa experiência aí na área de reabilitação, de imunidade,
a gente estava colocando num dos nossos bate-papos o quanto é importante a atividade moderada para esse momento que a gente vive, né? O momento de Covid. Ou seja, os cuidados são enormes de todas as formas, claro, mas quem tiver condicionado um pouco melhor, quem tiver bem organicamente, terá uma possibilidade melhor de sair com menos, vamos dizer assim, com menos sequelas, né, desse problema que a gente está vivendo. Então, nada mais justo e nada mais honesto que trazer essa área da educação física, que a gente está falando uma questão de saúde, entrar como uma forma de saúde. Outra coisa, rapidamente, fugindo um pouco do assunto, só para desculpar, né, pelo problema técnico, né, Teodo, porque quem está acostumado com a gente sabe que o quanto esse pessoal que trabalha com a gente é muito bom. Quer dizer, a gente entra aqui, acho que pelo menos umas, sei lá, vou chutar aqui umas 40 vezes, e a gente tem os cursos, tem tudo muito bem feito. Infelizmente, a gente pede desculpa, né, porque aconteceu um problema, mas, enfim, espero que não diminua a importância do nosso bate-papo. O erro, peço desculpa em parte, assumo a culpa que o erro foi meu, foi esse dedinho aqui. E nada. E aconteceu o que aconteceu. Então, gente, tem um dos parágrafos lá, né? Parágrafo, não sou muito bom de lei, não, que ele fala o seguinte, né? Que aí traz, né, toda essa parte da prescrição da atividade física, ou seja, que agora, né, me corrija se estiver errado, tem um longo caminho para isso ser realmente adentrar lá no hospital, isso trabalhar, já acontece há muitos anos no Saara, Kubitschek, alguns hospitais, mas agora isso depende de quem? Depende da gente, nós profissionais, né, para poder trabalhar com isso. Então, na minha formação, né, eu tive na primeira aula, se estiver me ouvindo aí, o grande mestre treinador aí, e o Deamo, né, ele deu uma aula. Deamo Bonifácio. Deamo Bonifácio, excelente mestre aí, treinamento esportivo. Treinador top, treinador do Leandro Macedo, um doce. Treinador, né, dos grandes triatletas aqui de Brasília, né, do Brasil, e também foi durante anos preparador físico da equipe de basquete aqui, né, como é que é a nome da equipe aqui, Gilberto? Basquete. Ela teve no CEUB, teve em vários, né, vários anos preparador físico, e ele, eu lembro da primeira campeão aula, brasileiro, né? Isso, na primeira aula, ele me disse que o nosso lugar, eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe, que o nosso futuro é nós profissionais de educação física sermos aí consultores em atividade física. Então, vai ter lá no hospital cardiologia, vai ter a pneumologia, vai ter várias áreas e vai ter a sala lá do profissional de educação física, prescrevendo o treinamento. Pois os nossos grandes parceiros aí, que agora pode aumentar mais ainda essa parceria, que são os médicos, né? Levando em conta que atividade física é saúde, vai tirar, sim, da condição muito precária aí da síndrome metabólica, juntamente com a alimentação, essa indicação de atividade física, pois, né, Edilberto, como nós conhecemos já a prescrição de treinamento por MET, né, equivalente metabólico, os médicos já falam, faz um teste ergométrico e eles vêm e prescrevem para você uma atividade moderada. E aí essa atividade moderada vai estar onde? Nas nossas mãos. Tem aqui o inciso, não sei se chama seção 5, né, Eu queria fazer um adendo depois do inciso. Como você vai inserir o inciso? Pode falar, mestre. Não, depois do inciso, pode falar. Ele coloca assim, cabe, né, considerando que prescrever e adaptar o tipo, a intensidade, a frequência, a duração da sessão de exercícios físicos, de acordo com as condições do usuário / grupo, considerando não somente o seu estado de saúde, fatores de risco ou de proteção, mas também suas capacidades físicas, limitações individuais, objetivos pessoais e preferências, de modo a otimizar os benefícios e a adesão à prática regular da atividade física. Olha que legal. Pode ir, mestre. Não, eu estava falando, o Adalto chegou a dar um toque da minha experiência com isso. Eu estou no atletismo há quase 4 décadas, né? 4 décadas como praticante, como treinador, em 35. Enfim, eu comecei com 1 ano de idade, né? Essa profissão aí, por isso que eu tenho esse tempo todo de experiência. E eu chefiei a educação física da Presidência da República, do Palácio Planalto, por 29 anos, por 30 anos, 29 anos, 9 meses. Eu era da coordenação de saúde lá, uma equipe multidisciplinar que atendia desde o presidente a todos os servidores. E eu trabalhava da coordenação de saúde, evidentemente, uma equipe multidisciplinar.
Então, tive a felicidade de trabalhar com um grande parceiro lá dentro, do esporte, inclusive, cara que foi diretor dele de vôlei, nessa lida. Mas eu queria relatar aqui minha primeira experiência, que me deixou mais apaixonado pela educação física. Nos idos tempos de 98, na minha primeira especialização, eu estava fazendo um apoio na Universidade de Brasília em treinamento esportivo. E na fisiologia cardiovascular e respiratória, nós fomos levados ao Hospital Universitário de Brasília, no HUB, Hospital da Universidade de Brasília, para fazer punção arterial, ver gasometria, ver essas coisas todas. E o professor trouxe um garoto para implantar lá um trabalho para pessoas, para cardiopatas, em estado grave, em todos os estágios. O cara tinha gente que não conseguia pentear o cabelo, o tamanho era o déficit de capacidade respiratória dessa pessoa. Naquele momento eu tive contato com o duplo produto, né, da relação da pressão arterial sistólica com a frequência cardíaca. A primeira vez que eu, fazendo fisiologia, eu tinha feito fisiologia na graduação, uma boa fisiologia, 1, 2 e 3, mas não dava para chegar nessa parte de patologia e tal. E aí eu fui entender quando o cara chegou, quando ele apresentou o trabalho dele, um circuito resistido para cardiopatas. Gente que não conseguia mais buscar o jornal na banca, isso em casa, aquele cara controlado. Não conseguia pentear o cabelo, ia até a barbearia, dirigir, e o cara montou um trabalho resistido em cima do duplo produto. Ou seja, naquele momento, se alguém me perguntasse qual é o exercício que eu indicaria para o cardiopata, eu indicaria a caminhada. Assim, me lembrando bem disso há tanto tempo atrás, né? Porque para mim seria um exercício leve, mas a demanda de uma caminhada para o coração é uma atividade intensa, dependendo do grau de patologia da pessoa, né? Enquanto que o resistido você controla o esforço cardíaco, ou seja, a pressão arterial, a depender também desse controle, você consegue perifericamente melhorar suas funções. E o final desse filmezinho foi o cara mostrando todo mundo, o cara era doutorando em Pernambuco, na Federal, veio fazer parte do curso como professor assistente, e aí ele mostrou essas pessoas cardiopatas, depois o cara penteando o cabelo, o outro dirigindo, o outro indo à barbearia, o outro indo à banca. Ou seja, o cara conseguiu dar qualidade de vida para aquelas pessoas, não cura o problema, mas a educação física inferindo um estímulo de qualidade, de controle com conhecimento sobre uma condição gravíssima, né? De cardiopatia, quase que no limite mesmo, né? Quase que no limite de internação. Então, aquilo me deixou muito, assim, me deixou muito mais apaixonado que já era pela educação física por saber daqui. Falei, caramba, que eu pensava outra coisa, né? Porque naquele tempo tinha os mitos do exercício resistido como aumentador da pressão arterial, que, na verdade, todo exercício fisiologicamente tem que aumentar a pressão arterial, assim como a frequência. Mas não era nada do que eu pensava, porque o que vai fazer você aumentar a pressão é o nível de tensão que você exerce, né, sobre as artérias ou a musculatura. Se você demora muito, faz isometria, né? Mas se você faz, inclusive, cargas pesadas, com 3 quadros, o cara fazia 3 repetições, descansava tantos segundos, mais 3, enfim, estou me alongando, mas só para dizer que aquilo me deixou. Daí então me enveredei pela fisiologia, me tornei fisiologista a partir de 2000, e aí eu sigo esse trabalho. Então eu lidei muito lá no meu trabalho, na presidência, meu ganha-pão, né? Eu trabalhei a vida inteira, foi com saúde, com reabilitação e também com promoção da saúde das pessoas hoje que são vítimas dessa síndrome metabólica aí que a gente tanto fala, né? Que é o que hoje talvez seja o mal que mais acomete a nossa a raça humana, a espécie humana aí, né? O diabetes, a pressão alta e a gordura sanguínea aí, o colesterol, a colesterolemia, né? Então o exercício ele é, junto com a nutrição e as outras profissões, o Neuteldo falou hoje, talvez a ferramenta mais motivante nessa equipe multidisciplinar para se alcançar isso, se alcançar sucesso no objetivo. Era mais ou menos contar logo a primeira leva de experiência, que carimbei o passaporte da paixão pela educação física nesse dia. Falei, caramba, que mata. Aí passei a estudar duplo produto assim com mais afinco e entender melhor essa relação, né? O esforço do coração diretamente. É isso, por enquanto. Ô, Teldo, engraçado, Oi. só para corroborar isso que o Edilberto falou, eu tive 2 experiências também aqui, e são muito semelhantes, Edilberto. Exatamente. Uma é com um grande amigo meu, um cardiologista chamado Dr. Rafael Fraga, um ser humano espetacular e um profissional acima da média. E ele fez um trabalho aqui na cidade universitária também, voltado para esse pessoal com problema cardíaco, e usava a atividade física, sim, como uma forma de melhora e de inserir esses caras
lógico, tinha algumas situações, mas que eram voltadas para que a melhora da qualidade de vida dessas pessoas através da atividade física. E era muito interessante. E a gente, às vezes, que está um pouco fora, você ficava meio temeroso, né? De você aplicar certas coisas, só que você tinha, ele era um cardiologista, estava ali do lado, apresentava todas as situações, era muito, muito legal, muito bacana. Esse foi um, e o outro foi um trabalho até acho que de pós, de doutorando, perdão, da doutora Maísa, que é uma nutricionista, aí foi no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo também, que liderou com pessoas, né, assim, que estavam, que tinham algum tipo de anomalia, e a atividade física, mas aí voltado mais para intensidade mesmo, com melhora em função de intensidade. E foram resultados bastante satisfatórios. Um dia a gente pode até colocar esses profissionais, que são bem amigos da gente, não tem problema nenhum, e eles vão relatar com mais profundidade esse trabalho e o resultado positivo que teve dois profissionais, um da área médica e o outro da área da nutrição, que utilizaram a atividade física como forma de reabilitação dessas pessoas. Excelente, gente. Muito bom, Adalto. Mandar um abraço aqui para Alexandre Glória, Rafael Nicolau, Danilo Oliveira, Dilton Ferreira, né? Play Sports Assessoria, né? Parabéns. E aí a Play Sports perguntando aqui já no chat que hoje, né, quem faz esse serviço no hospital é o fisioterapeuta, né? Então, quando a gente lida, só vou ler aqui algumas coisas em relação à lei, né? Não vou ficar muito preso na lei, não, que é o reconhecimento da lei aqui 8.080, 1990, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas à promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Reconhece que a importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde, o avanço da concepção da saúde e a integridade da atenção, reconhece o profissional de educação física como profissional da saúde, considerando que a área de atividade física e saúde atende aos propósitos da promoção, prevenção, proteção, reabilitação da saúde por meio de exercícios físicos e atividade física, se construindo em campo de intervenção do profissional de educação física e se submete ao controle do técnico e ético profissional regulamentado pela Lei número 9.696/98. Então, gente, desde 98, né, foi quando foi sancionada aí, né, a profissional de educação, foi, Gilberto, se não me engano, foi em 98 que saiu a regulamentação da profissão, né, já estavam pensando nisso, porque já tinha profissionais, como o Gilberto falou, há muito tempo trabalhando, inclusive, em alguns hospitais aí de renome mundial. Então, a gente está falando aqui, gente, de atividade física, né, trazendo um pouco aqui para a prática, né, o que é, quando eu tenho aqui até um esquema da Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício, que fala em relação aqui a triglicerídeos, pressão arterial, composição corporal e lipoproteínas de alta densidade, né? De alta densidade, que é o famoso LDL aí, né? Ele fala o seguinte: assim como nós temos os níveis de classificação em relação ao VO2 máximo, né? De ruim ou não muito bom até excelente, nós temos 5 níveis também aqui em relação a esse quadro aqui da Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício, que está assim, ó, precisa melhorar até 400 calorias de atividade física semanal. Entre 400 e 900, regular. Tá? É volume semanal, gasto calórico. Entre 900 e 1.500, bom, para essas 4 que eu citei, triglicerídeos, pressão arterial, composição corporal e LDL, lipoproteínas de alta densidade, né? É muito bom, entre 1.500 a 2.200 calorias, né? E excelente, de 2.200 a 3.000. E ele ainda coloca ali ainda um alerta, né, para possíveis reduções de benefícios da saúde acima de 3.000 semanais, coisas que atletas gastam muito mais. Então, existe até essas recomendações com a gente, e agora? O que eu faço na prática aí, no nosso desporto aqui, que é a corrida, né? Trabalhar ainda um pouco, além de você ver ali a van, você vai ver o que? A velocidade, o pace, a gente olhar também para esse gasto calórico como aí um indicador, né, dessa de saúde. O que você acha, Gilberto? Então, como eu falava do produto, eles falando, assim, só para recuperar aqui, né, essa questão da demanda, a demanda de calorias, assim, a gente fizer cortes, né? Gilberto, só aqui, ó, o aluno nosso aqui hoje falando HDL, Teldo, tá? HDL. É o bom, HDL é o bom, que é o chamado colesterol bom. Obrigado, Ângelo. Um abraço, Carlos Machado.
HDL é nosso colesterol, que a gente chama de bom, né? E o LDL é o de baixa densidade. De alta densidade é o HDL, isso mesmo. Obrigado. Sim. Bom, se a gente for pegar os cortes, né, a gente arremete uma condição. Então, vamos resgatar a nossa profissão e os colegas da nutrição baseado em 2 fatores que nos trouxeram até aqui. Aqui, naturalmente, indireta a uma questão biológica e de sobrevivência, que eu sempre falo nos cursos, que é a questão da gênese, nossa origem. O movimento, ele nos trouxe até aqui. Nossa genética é dependente de movimento. E, lógico, dependente da alimentação. Então, o que causou tudo isso hoje em dia? Esse distúrbio metabólico? Foi o excesso de calorias numa alimentação de baixa qualidade, que nós tivemos acesso, que a gente não tinha isso. Você, para comer o paleolítico, aí, que era o cara, nosso parente mais próximo, o último parente, é um cara que chegava a ter média de 16 km por dia para se alimentar. Olha o gasto calórico desse cara aí, 3.500, mais ou menos. 3.500 calorias. Então, não sobrava para formar placa. Não? E aí, como você, para sobreviver, tinha que correr, você também era um atleta. Lógico que aí tinha a questão dos perigos, a questão da imunidade que o Adalto abordou, tem uma formação especial nisso, né? Tem um mestrado, doutorado nessa área de exercício e resposta imune, que envolve principalmente essa síndrome metabólica. No meu mestrado eu estudei bastante isso. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Então, nada melhor do que todo mundo da saúde se envolver, não é uma equipe multidisciplinar com esses 2 profissionais na testa. Eu estou falando de prevenção. Você aprender a se alimentar adequadamente com o colega da nutrição e fazer exercício conosco. Naturalmente que tem as outras intervenções inerentes à vida atual, que são a questão mesmo de acidentes, a questão de avarias motoras, né? Ou seja, que a gente sofre, na reabilitação direta da parte muscular, e as lesões que as pessoas são submetidas, etc, etc. Vai sempre conjugando. Nós vamos para outro lado, a gente compõe sempre com o médico, que é o cara que avalia esse quadro. O nutricionista é o cara que entende muito da questão da retirada de energia dos alimentos, né? Dos nutrientes, dos alimentos nutrientes. E a gente com o gasto. Então, papel nosso, não tem como a educação física estar fora de um equilíbrio de busca de saúde, principalmente quando se fala em prevenção. E, lógico, na reabilitação também. Mas prevenção sem a gente não teria sentido. Imagina uma pessoa emagrece, o fator determinante, sendo aqui repetitivo, é a nutrição, que é o excesso de calorias que vai ser armazenada na forma de triglicerídeo. O exercício vai tirar esse triglicerídeo, transformar em ácido graxo livre, vai quebrar e vai fritá-lo, né? Na linguagem aqui de balcão de açougue, né? Vai queimá-lo. Então, essa composição é que vai ser rica. Sem contar que a gente vai provocar um vigor, né? Em toda a capacidade dessa pessoa. Vai da densidade mineral óssea, né? Tônus muscular, capacidade respiratória, né? Envolvendo a pressão arterial, né? Débito cardíaco, capacidade de respirar. Enfim, questão imunológica, que é o exercício em intensidade adequada, é um fator, que o Adalto falou no começo, que fortalece nosso sistema imune de forma incrível, né? Ou seja, o sedentarismo detona e o excesso de exercício, o abuso também detona. Então, tem um ponto ótimo. E para quem pode dispor dessa condição, eu acho que é fator determinante que a gente consiga levar as pessoas a fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Sabe que o maior exemplo disso, e alguns podem concordar, ou gostar, ou odiar, não importa, é essa sociedade americana, que ela entupiu, né, o mercado financeiro entupiu a população de fast food, aumentou o número de doenças, né, somente doenças relacionadas a essa alimentação de baixa qualidade e excesso de colesterol, e depois teve o boom dessas corridas da atividade física para que vocês, de certa forma, remediassem tudo aquilo que foi provocado pela alimentação estragada que foi feita em função. E nós, como estamos ali um passo atrás, mas vamos com o piano, né? Os nossos fast food daqui agora também estão bombando e, quer dizer, a gente já tem, agora eu acho que a gente já passou dessa fase, a consciência disso já tem mudado um pouco mais. Quer dizer, a gente tem mais crianças obesas, os dados têm mostrado isso, e agora a gente também está nessa procura da atividade física como forma de qualidade de vida. Para quem é um pouco mais novo, o Edilberto, que é da minha idade, ele vai saber que as corridas de rua na nossa época, né, Edilberto, eram para pessoa, a gente era meio marginalizado. As provas não tinham esse caráter que tem hoje, quer dizer, teoricamente era uma coisa de periferia,
quem era praticamente fazia, mas em academia, com ar-condicionado, não queria se expor. Hoje em dia, ele virou, você ter no seu currículo que você participa de corrida, isso te favorece dentro de uma empresa até como um ser humano com melhor qualidade de vida, que vai ficar menos doente e que vai poder produzir muito mais. Então, essa correlação, ela tem sido fundamental, né? E agora nós temos, só acrescentando o quarto produto aí, que é a tecnologia, que tão bem faz a nós, né? Mas tem um efeito colateral. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida algo tirar um garoto, uma garota do esporte. Eu até brincava. Eu trabalhei em locais de barra pesada, como professor na rua, né? E você fazia uma atividade agradável, você tirava aquele garoto que estava lá, sentado na calçada, querendo fumar um baseado, ele largava aquilo lá e vinha para o meio, brincar lá um pique-pega meio arrumado, ou bater um rachinha. E hoje o celular, para você tirar um garoto do celular hoje, cara, eu vou te falar uma coisa, está complicado. Eu não sei o que vai ser da gente, juntando aí com essa comida que chega por telefone, né? Verdade. Sem querer falar iFood, né? Já falando. Já chega e você não vai nem na calçada buscar, ou seja, quase zero gasto calórico, né? Além da sobrevivência, além do metabolismo basal e essa facilidade. Então, assim, realmente eu acho que a gente corre perigo. Eu vejo a saída para quem... Assim, a geração que vai viver 120 anos já nasceu, me falaram isso. E a geração que está também atualmente... né, o que compõe essa própria geração que eu acabei de citar aí também é a geração que vai morrer antes dos pais, né? Não só na contagem cronológica, lógico que não em tempos, né? Que o pai é mais velho vai falecer, mas a quantidade de anos de vida vai ser menor, porque nós estamos regredindo nesse aspecto. Então, do mesmo jeito, eu ia falar também, Gilberto, muito bem colocado em relação à tecnologia, eu ia falar, hoje nós temos, né, os relógios, os celulares aí que ajudam muito, né, os aplicativos para as atividades físicas, monitoramento em tempo real, né? Hoje em dia, eu li um artigo em 1999, foi 98, onde ainda não se tinha tanto celular ainda, né? Acho que foi na década de 1990, eu acho, esse artigo, mas eu li em 99. Eu não lembro não, mas vi falar disso, dessa época. A população americana, lembra, todo mundo tinha um telefone em casa e tinha as extensões, né? Uhum. E aí, a cada extensão, cada novo telefone discado, aquele grandão, que você colocava num cômodo da casa, os moradores daquela casa engordavam 1 quilo por ano. Isso só levando em consideração ao mais um telefone. Então, imagina hoje com o celular, né, como você falou, que leva uma hipocinesia, você ter tudo na mão. A tecnologia é muito boa, gente, ajuda demais a gente. Não estaríamos aqui falando para vocês nesse momento agora ao vivo, se não fosse a tecnologia, né? Lembrando que, historicamente, falando um pouco de história, a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, né? O primeiro jogo televisionado, parece, tinha que sair correndo com a fita e as pessoas assistiam 15 minutos depois, que tinha que ir para o estúdio para poder pegar o rolo da fita e passar. Era um negócio impressionante. Hoje nós estamos aqui ao vivo. E também você piscou aqui, tem uma pizza já batendo na sua porta, né? Que antigamente, o Gilberto fala muito bem disso, que para a gente fazer uma alimentação, né, o homem paleolítico aí tinha que ter em média aí 10 milhas, correr e andar e caçar, quando tinha por dia no mínimo 16 quilômetros, né, o que leva aí esse gasto calórico alto semanal, como eu citei aqui, em relação às melhoras desses níveis, quando você aumenta esse gasto calórico semanal, esse volume. Então vamos pensar aqui, corrida, volume de quilometragem, de tempo em horas, e também de gasto calórico. Mas, Teodo, eu insisto ainda, é lógico que não tenha dúvida que se eu entrar aqui, talvez, é que eu não sou não sou muito fã disso, mas se eu entrar 1h da manhã, eu vou pegar um atleta meu, com certeza o bicho está online, fazendo alguma coisa, entendeu? Então, o que eu quero dizer, o que eu ia voltar é o seguinte, o grande vilão dessa história, que nem quando a gente fala no nosso curso, que não é a corrida de rua, é como você usa a corrida de rua a teu favor. Ela vai estar lá, você vai se você quiser. É a mesma coisa da tecnologia. Nós temos que usar essa tecnologia a nosso favor e não contra, né? Então, porque isso não vai voltar mais, né? O celular ele não vai desaparecer mais, é daqui para frente, né? Porque ele vai ficar diminuindo o tamanho, aumentando os gigas, a capacidade, cada vez se faz mais tudo pelo celular. Só que a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor e que isso não nos mate,
que isso não nos prejudique e não nos traga um malefício para a nossa saúde. Então, eu acho que esse que é o caminho, e a gente vai ter que se adequar a esse novo momento e fazer essa atividade, como eu acho que aqui, pelo menos aqui em São Paulo, esse ano não, né, lamentavelmente, mas os números de corridas tinham aumentado muito, o número de participações das pessoas, o quanto as pessoas aderiram a isso, é fantástico, né? E é legal porque a gente que trabalha com isso, esse é um grupo muito animado, né? Corrida de rua, para quem não está aqui, está assistindo a gente, tem que experimente participar disso uma vez. Eu sei que parece coisa de doido, vamos ficar correndo, parece coisa de maluco. Mas a gente era chamado de doido, né? Tu lembra que a gente era chamado de doido lá? Nossa Mas geração chamava o cara que corria chamava de doido. Era mas a massa. hora que você entrar, você não sai mais, porque é um mundo fantástico e é um mundo muito legal, muito bacana, né? Então, quem está aqui sabe muito bem do que eu estou falando, porque realmente é sensacional. Olha Mas aí. dá pra, ó, tem utilidade, ó. Tá aqui o treino do cara. Foi treinar sozinho, não pude ir, foi o médico, né? Então, pronto. Aí, Dá pra ver aí, né? É isso que Relatou o tem treino. que fazer, é verdade, né? Então dá pra. E aí tem o GPS, né? O Google da vida hoje, você não precisa mais da Barça para você procurar nada, viu, Gilberto? Já acha que. A Barça. Ninguém mais se perde, né? Uma coisa muito legal, assim, eu acho que a tecnologia, por exemplo, o maior exemplo relacionado até à própria saúde, talvez seja uma das maiores invenções da humanidade foi a descoberta da vacina, né? Apesar de que tem um movimento mundial aí contra, né? Assim, absurdamente, existe, forte. Mas imagina, cara, que coisa, que salto que a humanidade deu aí. Que ocorreram momentos aí que a gente quase foi dizimado, né? Gripe espanhola, agora num Covid desse aí. Essa vacina vai sair a qualquer momento. Isso é tecnologia, né, cara? Então, esse lado é muito importante. Aqui tudo tem o bom e o ruim, né? Tem os dois lados da moeda, né? São os extremos, né, Gilberto? Os extremos das coisas é que são. Exatamente. Então, E na nossa, na nossa base também, né, mestre? Que eu vou falar alguns comentários aqui no chat, vou ler todos aqui, e a gente vai, né, pontuando, porque historicamente estão acontecendo com os nossos, isso é hipocinesia, né? Sendo os reféns aí dos celulares, nossas crianças, nossos adolescentes, e nós aqui como educadores e pais aqui temos que ter atenção. Então, primeiro o Carlos Machado dando os parabéns pelo nosso dia, né, e falando aqui, o meu próprio Carlos Machado, pesquisa do Proesp, de 10 anos para cá, comprovam que os nossos adolescentes estão cada vez menos preparados. O Dilton Ferreira embaixo vai acrescentando. Isso acontece na escola e a educação física ficou difícil. Continua o Dilton. O sistema de ensino está acabando com a educação física escolar. Aí o Carlos Machado coloca, nós não podemos ser reféns dos nossos celulares e computadores. Dilton coloca que eu sou desse tempo da Barça, viu, Adalto? Me dando parabéns. Quem falou isso? Quem falou isso? Dilton Ferreira, falando que é do tempo da Barça. Mas é isso, né, Gilberto? Nossa... Essa tua fuça aí não dá para esconder, não, velho. O cara bota o olho e sabe o tempo que você é, viu? Não vou chamar você de dinossauro, não, porque eu sou um também, né? Mas... Outro dia o cara falou, meu pai elogiando, e esse dinossauro aqui, eu digo, pô, meu, pega leve, cara, dinossauro. São milhões de anos, né? Assim já, né? Pega um jacaré, assim, pega uma tartaruga, né? Mas então, assim, gente... só para relaxar, muito legal, Telo. É um bate-papo aqui que nem você propôs, eu acho. É descontração, mas a gente falar dessa profissão fantástica. Eu já tive, assim, momentos na minha vida, meu trabalho de conclusão de curso da fisiologia, do exercício, foi com exercício, mas não foi com atletas, né? Uma parte com atletas, com ergospirometria, e a outra parte foi com dieta e exercício para pessoas com sobrepeso, IMC acima de 35. E eu consegui juntar 60 pessoas por 90 dias, com um colega da nutrição, um restaurante no local de trabalho que se propôs, lógico, cobrando, separar a dieta dessas pessoas, e eu empreguei pela primeira vez aqui em Brasília a bioimpedância, junto com as dobras cutâneas, né? Aquela atleta polar, né? Antigona lá, avaliamos todo mundo e foi incrível, cara. Pessoas obesas que emagreceram um monte de quilos, diabéticos, tipo 2, que normalizaram a glicemia, e assim, foi um momento fantástico. Assim. Então, a gente não tem que ter dúvida quanto a isso, nós que somos da área, quanto que o exercício é importante. Eu mesmo sou dependente de exercício, né, para meu controle de ansiedade e de uma tendência a uma depressão, vamos chamar de fisiológica, né, que eu
Se eu pegar nos últimos 3 meses, eu fiquei exatamente 9 dias sem fazer, em 90 dias. Ou seja, 10%. Mas não é nem que eu seja viciado em nada, eu tenho dependência desse bem-estar. Ontem não deu para correr, caminhei 6 quilômetros, hoje eu caminhei, amanhã eu vou ver se eu corro um 10zinho ali no sapatinho, né? Mas, Assim, mais ou menos o dobro e meio do que eu fazia naqueles tempos. mas Né? é a liberação de hormônio, né? O que você faz. Ele te tem o Simples. hormônio do prazer, simples assim. Sim. Então você se sente Exercício. prazer fazendo isso. Assim, acho que até é redundante a gente ficar batendo e falando, mas assim, tantos anos depois, eu posso assim abrir a boca e falar, eu faço corrida há 40 anos, quase 41 anos. Eu nunca fiquei um mês sem correr, nunca. Por quê? Por esse bem-estar. O máximo que eu aguento é caminhando 2 dias caminhando, no terceiro eu corro um 6, um 8 ou um 10, ali devagarinho. E aquilo me dá um bem-estar tão grande, equilibra meu peso, né? Enfim, eu sou um dependente de exercício e apaixonado também pelos efeitos. Aquela corridinha que você consegue meditar, né? Sim. Ou seja, ali do limiar para baixo, no máximo, limiar numa subida ali, e o resto ali que dá para pensar, faço ali meu 10 quilômetros, eu nem lembro que eu levo 1 hora e 6 para fazer a coisa que eu já fiz em 31. A Adalto já fez em 28, 29, né? Mas eu fiz em 31, né? Aí quando eu passo no 5, eu estou contente que eu chegava no 10, né? Mas feliz da vida, porque meus colegas, quase nenhum mais estão correndo, pô. E eu tô lá. Se eu pegar aqui liberar a tela aqui, tu vai ver aqui. Pegar meu Garmin aqui, vocês vão ver como é que tá. Ele mandou. Direto. Até eu autorizar, daqui a pouco eu mostro aí, para não dizer que é mentira. Excelente. Só, Teodoro, só para completar essa questão da falta de atividade física, a gente está falando agora, hoje, o tema é muito mais a saúde. Mas as pessoas que conhecem a gente, né? No caso aí, principalmente eu e o Gilberto, sabem que a gente trabalha muito com alto rendimento. Essa mudança de vida dessa garotada está tirando os atletas. A gente não consegue, porque essa experiência motora que você teria lá com 7, 8 anos, subir em árvore, descer, pular muro, não sei o quê, como eles já não têm mais isso, chegam para a gente pessoas com menos condicionado neural e nessa experiência motora que não conseguem mais ser um atleta de alto rendimento. Então, a gente está diminuindo, está restringindo cada vez mais até a seleção para futuros representantes aí em Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, porque essas crianças, elas não têm essa experiência que era básica na nossa época, que hoje não tem mais, né? Infelizmente. A gente pega hoje o domínio do esporte, a gente vai ver que são daquelas pessoas ainda que o predomínio, ou seja, o maior volume de indivíduos, de sujeitos, estão nessas regiões ainda onde a motricidade ainda é exigida, né? Se você pegar no Brasil, mesmo estando em São Paulo, a grande maioria tem origem nordestina, interior de Minas, de Mato Grosso, né? Não que não tenha em todos os lugares não existem. Eu digo esse domínio. Você pega a África dominando mais, a própria América do Sul, a região andina, né? A Europa, na questão da endurance, eu considero uma questão de cultura, uma educação muito forte, né? Haja vista o controle da obesidade que quase toda a Europa tem sobre isso. Quase nós não temos obesos na Europa, né? Um povo diferente, né? Então, nós temos ainda uma educação física, a gente pode dizer, educacional, né? Ou seja, que a educação física que o cara nasce fazendo na escola e leva esse hábito. A Alemanha mesmo tem programa de pular corda, que é um campeonato que compete com modalidades famosas, né? Quando eles fazem esse campeonato recreacional, pular corda com coreografias, tudo isso em combate ao sedentarismo, enfim, a questão dos bons hábitos, né? E a gente aqui está perdendo isso, aquele rachinha, aquela brincadeira com os colegas, estão ficando meio ainda mais com o ar-condicionado, chegou o ar-condicionado, fica fresquinho no lugar quente, o cara era obrigado pelo menos a sair de dentro de casa, né? Viu, Gilberto? Eu acho que lá a cultura e a importância da educação física infantil e adiante, isso é claro em todos os níveis de governo, enfim, em qualquer situação. Aqui, às vezes, ela é feita só em campanha política, né? Só para discurso. Então, a gente tem muita coisa de discurso, mas quando você traz para a prática, rapaz, que gastar dinheiro com isso nada, deixa isso para lá, não sei o que e tal. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. E depois a gente aumenta os postos de saúde com pessoas mais doentes, enfim. Você tem que fazer uma relação custo-benefício. Então, eu acho que esse que é o grande da questão. E lá, realmente, eu sei porque eu também viajei muito para lá e eu via crianças com 5, 6 anos, podia estar o frio que fosse, as bochechinhas tudo rosadinha, eles indo lá para fazer a atividade física deles, de acordo, lógico, condizente com a idade. Mas isso era uma coisa interessante. Era em ginásio, não era nada aberto, mas
sempre tem essas coisas sendo feitas. Aqui não, aqui realmente, até pelo contrário, tira essa aula aí, que essa aula aí está tomando tempo, não, se atrapalha os nossos alunos. E nos festivais, né? Assim, vou pegar as provas lá, as provas mesmo de cross country, montanha, os tipos de prova. Na verdade, é um evento muito grande, onde tem a participação das crianças, dos filhos, né? Primeiro, então, começa com as etapas, o conhecimento, o reconhecimento, a própria prova deles como forma recreacional, trazendo isso. Eu acho que, trazendo para a nossa realidade dessas provas de rua, né? Como é que seria? Então, eu vi uma pesquisa em relação a esse aumento, esse boom das corridas de rua, pelo menos no Brasil, aumentou exponencialmente, e a idade média é em torno de 25 a 40 anos, 50 anos, assim. Então, é esse boom. Então, você pega nesse cenário, quantos pais tem ali? A maioria, muita gente é pai, tem família, né? E quando é que estão os filhos dele? Só depois que tiver passado um susto do médico, ver o nível de colesterol e tudo, que ele vai procurar uma atividade. Então, fica aí, quem estiver nos ouvindo, for fazer aí uma prova, pense nisso, né? Um evento assim de inauguração, um dia antes, trazer as crianças para começar a ver essa realidade de exemplo que os pais estão fazendo, não só com aquela chupetinha, né, que a gente fala, é legal isso, ter a medalha, mas, pô, essa medalha que você recebe toda vez ali, cumprir seu corredor, legal, gente, mas, pô, precisa de mais. Como o Adalto falou, o repertório motor dessas crianças, através da tecnologia, está diminuindo bastante, né, o mundo de hoje, e está sendo difícil peneirar atletas. Temos que ir lá para os confins. Eu conheci, quando você falou, Adalto, dessa parte, eu conheci um menino que subiu numa baleia, né, lá em município do Conde, lá em Siribinha, já chegando em Sergipe, ali na ponta da Bahia, tem um lugar lindo chamado de Siribinha, uma praia maravilhosa, assim, tombado, não pode construir mais nada pela Marinha. E eu conheci um menino, que ele tinha 11 anos, Rafael é o nome dele, impressionante, ele mostrou foto, ele morreu uma baleia lá, ele subiu em cima da baleia, tem ele em cima, então ele faz mortal, a brincadeira de caçar caranguejo, falando para ninguém botar o filho para caçar caranguejo, não. Mas ele, a escola é desse tamanhozinho assim, mas ele tem um repertório motor incrível, dando mortal para cair na água, brincando. É impressionante, né? Ele chegando a onda assim, ele dando mortal por cada onda, e o meu filho do lado brincando com ele. É impressionante isso. E isso que está faltando, né? Deixar as crianças brincarem, criarem com menos tecnologia, né? O raio de visão sendo reduzido, aquela miopia temporária chamada, né, que está cometendo muitas crianças e adolescentes, que tem um nome específico, é uma miopia temporária, de tanto ficar essa distância do aparelho, quando tira, ele tem uma miopia assim, passageira, momentânea, que eu não sei o nome direito. Então, eu lembrei muito disso quando você falou disso, né? Gilberto, você quer falar? Pode falar. Não, é exatamente em cima, para pegar carona, né? Porque veio um insight aqui da sua fala que a nossa saída não tem outro caminho a não ser a escola. Por quê? Porque lá a gente faz a educação física, educacional, conscientização. A segunda coisa, levar o filho para uma escolinha é legal? Eu levei os meus para natação, para aprender a nadar, levei. Mas aquilo ali está muito direcionado para alto rendimento. Eu sou a favor que leve, mas antes isso do que nada, né? Mas o ideal é que a gente tenha uma cultura, né, de prática de exercício. É o garoto, quando assistiu ao alto rendimento, ele sabia, não, que nem a gente. Isso aí, por que a gente sabia que o cara era craque no futebol? Porque a gente batia racha, batia golzinho, jogava, aprendia na prática que era tomar tomar uma caneta, que era tomar um chapéu. Hoje os garotos não sabem mais isso, joga na escolinha, aí chega lá o cara, fica ensinando o cara a dar passe, não, e é legal, essa é a parte pedagógica, pode ensinar, não tem nada de errado. Eu quero dizer assim, você tira aquela parte lúdica, controlada, mas que não é aquela, vamos dizer assim, aquele domínio, aquilo não é o pensamento do professor, né? Ou seja, é o conteúdo que está programado para desenvolver aquela criança. Então, eu não vejo outra saída. Educação física na escola, os colegas colocaram aí no comentário. Eu trabalhei em escola muito tempo e gosto muito. Até queria muito voltar. Vamos ver se vai acontecer isso. Trabalhar numa comunidade com a molecada. Porque se a gente for ficar assim, primeira coisa, se você for depender de escolinha, quem é que vai para a escolinha? Quem pode Só pagar. classe média para cima, né? Quem pode pagar, quem pode transportar, quem pode pagar um transporte público muito caro e ruim, ou o pai que tem carro vai pagar a escolinha que é cara, é uma grama sintética que é cara para entrar, e aí o garoto vai ficar sempre, vamos dizer assim, na marginalidade, ali no sentido ou as margens dos direitos sociais e tal. Então, para mim, a escola, eu não duvido. Eu tive uma época que eu tinha 167 moleques no meio da rua,
em volta de uma escola pública, no asfalto, e de 167 eu tinha uns 120 assíduos que não faltavam. Naturalmente, naquele tempo tinha o lanche, que era um atrativo, porque a fome era muito grande, né? Final dos anos, década de 90, né? Mas, assim, você consegue motivar, se virar, não existe... A gente pensa sempre naquela escola do piso de brilhoso, que é importante. Quem não quer uma escola linda? Tem que ser. Mas que a maior riqueza a maior riqueza é o recurso humano, né? Tanto do quadro de professores como dos alunos. Se a gente não fizer isso, eu não consigo imaginar a gente com essa dificuldade de ficar pensando talento, né? A Olimpíada com 2, 3, 4 talentos. Tem que massificar a atividade física promocionalmente como educação, né? Promocionalmente eu digo, promovendo, né? Consciência, né? Motora, consciência educacional, a questão até sanitária, né? Que é a questão do equilíbrio da saúde. Consequentemente, não tem como revelar monstrinhas, né? Talentos absurdos que aparecem. Eu estava no meio da rua quando a Lucélia chegou, trabalhando com essa turma. Chegou aquela menina magrinha, tímida, falou, eu quero participar aí. Pronto. Aí apareceu uma mega campeã. E assim o Marilson apareceu aqui em Finlândia, Clodoaldo, outros e tal. Eu acho que a escola, não tem outro pedido. Eu, na minha conscientização e naquilo que eu acredito como razão, eu vejo tudo vindo da escola. Tudo, mas tudo, até o alto rendimento. Não, eu ia falar exatamente isso que você está falando, porque, por exemplo, um dos grandes projetos que deu certo aqui de captação de talento, que você vai lembrar, porque você é dessa época, o Theo também vai lembrar, que a gente já falou, que foi aquele projeto nacional da Coca-Cola. Você sabe aonde ele dava certo e aonde ele podia não dar certo? Ele deu certo. Apareceu Robson Caetano, Orlani, assim, vários atletas na época. Aqui os irmãos Joildos, né? Apareceram. Os irmãos Joildos que apareceram nessa época. Mas você sabe aonde é que estava um detalhezinho que podia dar tudo errado? Se os professores de educação física desses meninos não levassem ele a fazer o teste, ou fazer a avaliação que tinha que ser feita. Então, um negócio grandioso, com muito dinheiro, com muita coisa, que era um projeto nacional, o Pentatlo Nacional da Coca-Cola. Mas se o professor, aqui a gente está falando agora da nossa, se aquele professorzinho lá de escola de bairro, se ele não levasse, acabou. Esse talento que eles queriam achar, ele não ia aparecer. Nunca. E aí eram todos assim. Era o professor de educação física que era o responsável por todo aquele investimento dar certo. E era o cara nessa estrutura, era o cara menos valorizado. E era ele que era o responsável por aquilo dar certo, entendeu? Excelente, Adalto, colocado. E por isso nós estamos treinando hoje quem não deveria ser treinado do ponto de vista de alto rendimento. Sim. A gente pegar nossas equipes, olha que você, com certeza, muito mais do que eu, mas eu peguei seleções que você olhava assim, você via uma Joana, uma Fabiana Murrer, uma Malrin, um Jadel Gregório, um Rafael da Marcha, um Galdino, Sim. Tudo num pacote, numa geração só. Uma Lucélia, um Gessé, na altura. Você olhava assim e via outras gerações. Por quê? Porque nós estamos treinando quem aparece, nós não vamos à escola. Com todo respeito e carinho, aqueles que trabalham na escola, eu sei que tem muita gente, mas eu quero dizer assim. Então, o próprio alto rendimento está fazendo programa de saúde, que não é saúde, como é voltado para o alto rendimento, treinando pessoas sem o devido talento, não que essas pessoas não mereçam praticar. Estou dizendo que essa prática tem que ser de forma recreacional, voltada para a saúde e não para o alto rendimento, porque os talentos que estão na escola não são revelados, não são vistos. E você falou perfeitamente, não passa a lupa neles, ou a lupa não passa por eles. Não passa. Não alcança eles. E aí a gente tem prejuízo em todos os sentidos. Voltando a falar aqui dessa lei, né? E ele coloca aqui da seção das competências e atribuições. Né? Então, está aqui no artigo 4º. No desempenho das atribuições relacionadas às atividades físicas, cabe ao profissional de educação física no contexto hospitalar. Tem 13 itens aqui. Então, está levando, lógico, falando de saúde, né, para dentro do hospital e as áreas de atuação, inclusive, pós-hospitalar. Mas a gente está trazendo aqui para o antes, né? Se você trabalha isso antes, se você tem esse condicionamento físico e trazendo também para juntar nesse mesmo pacote, essa intervenção aqui, Adalto Gilberto, estou trazendo aqui os comentários, né? O Carlos Machado falando, professores, os nossos alunos chegam menos condicionados e coordenados também. Ele ainda continua. Na Europa, a escola promove muitos esportes, inclusive atletismo educativo, é algo comum entre os alunos. Ainda ele continua, o Carlos Machado. Fiz uma enquete com os professores no estado de Goiás, onde 90% deles falaram que não trabalhavam atletismo, justificaram
a sua maioria falta estrutura. Vamos lembrar do Quênia, Etiópia, que não tem estrutura nenhuma. Só para a gente conversar sobre isso. E finalizando, ainda o Carlos Machado, a massificação e dos testes de capacidade física nas escolas é fundamental para descobrir os talentos. Lembra do meu projeto, de Gilberto Adalto, de detecção de talentos? Agora é com vocês aí. Manda o Adalto aí que eu também. Eu acho que, assim, por exemplo, essa vertente, né, da descoberta do talento, ela é uma vertente até, talvez, nesse contexto que a gente está falando, muito pequeno, né? Não que ela não seja importante, mas eu acho que, por exemplo, a partir do momento que você oferece oportunidade da pessoa conhecer determinadas ou várias modalidades, e aí sim, aí a coisa ela é natural, ela vai se desenvolver. O problema é o oferecimento que os jovens e os garotos têm que ter da oportunidade de conhecer alguma coisa. Porque a gente sabe, nem todo mundo vai ser um Oscar do basquete, né? Não, é impossível, né? Nem todo mundo vai ser um Joaquim Cruz, mas esse cara que não vai ser o Joaquim Cruz, ele pode ser o cara do taekwondo, ou ele pode ser um dirigente, ou ele pode ser um cara que tenha a experiência de uma melhoria de motricidade, para que ele possa depois fazer qualquer coisa de uma forma de lazer, sei lá, vou chutar aqui, um squash, um tênis recreativo, como existem nossos corredores recreativos, pode ter de várias modalidades, né? O sonho e a ambição desse cara não é o esporte, não é a Olimpíada, não é o alto rendimento. A gente já discutiu isso, o quanto que um cara tem que ser privilegiado fisiologicamente para ser um Eliud Kipchoge, para ser um cara correr uma maratona abaixo de 2 horas e 10, ele tem que ser um cara muito privilegiado. Mas, em compensação, ele pode ser um praticante, né? E um cara que se interessa, um torcedor com um nível de cultura do esporte muito maior do que é hoje, sabe? Quando todo mundo pede para fazer silêncio, alguém está vaiando, como aconteceu, infelizmente, em algumas situações que nós tivemos aqui. Um dirigente que entenda daquilo que está fazendo, ou seja, o universo disso é muito grande, né? Você não necessariamente precisa seguir a vida no esporte, mas utilizar a tua experiência esportiva e essa gama de ações motoras que foi te dado para você ter uma vida melhor em todas as ações que você for fazer. É isso mesmo. O grande lance do alto rendimento, que a gente é apaixonado, ele é um fator motivacional para a molecada. É uma questão do ídolo. A gente vive disso, né? No mundo ocidental. Então é muito legal você querer jogar bola, bem que você viu o drible do Neymar. Você não tem nada de copiar um ídolo, que na verdade pedagogicamente isso não é indicado, né? Porque a pessoa tem que ter a própria capacidade dela, mas assim, isso gera uma referência e tal. O grande lance é gerar esse hábito, né? Gerar uma sociedade que brinca. Lembra das competições de golzinho nos bairros que a gente fazia? Você brincava, a gente era a liderança daquela quadra, daquela rua, ou era ruim de bola ou canela de pau, mas assim, você participava, brincava, sociabilizava. Então, o esporte, ele tem que... Por isso que a escola, ela é a frente desse... Ela é, vamos dizer assim, o carro-chefe. Por quê? Porque lá você aprende isso de forma coletiva e com regulamento. E aí entra o esporte educacional. Aprende o respeito, os bons hábitos, a questão sanitária, o conjunto da obra, e você passa a enxergar o mundo por uma visão a partir do seu crescimento motor, né, pedagógico, através da pedagogia do exercício. Você começa a enxergar um mundo onde você respeita mais, porque você nunca é o melhor, você nunca é o pior. Você começa a ter uma noção de mundo que você fala assim, opa, tem que respeitar para que aquele cara me respeite, né? Eu dei uma caneta no moleque lá, mas também um chapéu. Então, quer dizer, eu tenho que ter essa noção de regulamentação, de comportamento, de limitação, e a escola é que ensina isso. Então, eu sou muito fã. E eu vejo dessa forma. Saúde pública, para mim, não tem nada mais direto do que movimento e alimentação. Sim. Fora outras coisas. Excelente, Gilberto. E eu não posso deixar de falar aqui, gente, também tem gestores nos vendo aqui, né, que também cada um pode fazer a sua parte, né? Nós temos vários exemplos aí positivos, mas alguns também negativos, que você tem um gestor de um lugar onde você tem aí uma pista de atletismo e você tira os atletas de alto rendimento dali e fica só os escolares. Pô, como é que ele vai, né, vislumbrar, conhecer esses atletas e querer ser um deles na vida, a própria escola pública, se você é o gestor e não deixa chegar? Eu falo isso de vários centros de treinamento. Deve acontecer, acontece aqui em Brasília, deve acontecer em vários locais no Brasil. Então, tem um fato, foi o Gilberto que me contou, parece, né, que nos Estados Unidos tinha um atleta lá
treinando, ele chegou na pista. Conta aí, Gilberto, esse fato, para a gente Não, encerrar. Adalto conhece, todo mundo conhece. Pô. O nosso Roberto Pedro Dias, o Guapó. Conta essa Não história aí, como é que é o exemplo americano. Não foi ele que me contou, me contaram, pessoa que convivia com ele, que ele foi fazer uma rodagem e lá nos Estados Unidos tem muita pista nas quadras, como tem aqui as quadras de futsal, não daquela forma, mas é uma quantidade considerável. E eles que rodando na grama, assim, de repente ele olhou uma pista linda e com um alambrado baixinho, né, uma cerquinha mesmo só, e ele disse que olhou assim, não aguentou, né, pegou abaixo da cintura, entrou na pista. Quando ele entrou na pista, o guarda ligou a luz, né. Aí fez sinal para ele parar e ele falou, cara, vou ser preso. Aí o guarda chegou para ele e disse, por que você não pediu? Eu tinha ligado a luz para você, pode treinar à vontade, fica à vontade, né? Aqui nós tivemos, eu fui colocado para fora do CIEF com meus atletas, com atleta olímpica já na época, Mariana Honrada do Teatro, colocado para fora com a polícia, que a escola chamou, nosso centro interescolar. Fui colocado para fora. O Amarilson já foi barrado também lá. Vai perguntar para ele que não é mentira. A Cruz Nonata, campeã sul-americana do 5 e do 10, barrada lá. A Mariana Honrada, essa mesma atleta, teve barreira colocada na frente dela no meio de um tiro, porque um professor de educação física achava que um triatleta não devia ir em pista, tem que correr na rua do centro. Então nós temos esse problema sério de território, né? O espaço público, ele é feito com imposto de todo mundo, né? Do cara que come um biscoito, ele contribui, do cara que tem um jatinho. Então, se a gente não fizer dos espaços públicos espaço para nós, imagina um parque que tem pessoas certas para correr nele. Imagina. Então, as pistas são assim, você não entra em lugar nenhum, não consegue. Tinha uma época, eu estava com o campeão brasileiro de juvenil dos 100 metros, o campeão menor do 800 e a campeã brasileira do 10.000. Eu estava treinando lá naquela pista da PM, que é um quadrado, porque as outras 4 pistas a que eu treinava estavam em reforma, as outras 3 não podia entrar. Então, assim, nós temos que desenvolver essa cultura. E aí, por isso que eu falo de novo da escola. É na escola que a gente ensina essas coisas. É lá que se debate. É lá que se gera a consciência, né? A boa politização no aspecto senso crítico das pessoas, né? O simancol, o gestor não sentar em cima, né, do rabo, desculpe o palavrão aqui, e achar que ele é dono daquilo, né? Quando ele é um empregado da sociedade. Tem que fazer isso. Convidar as pessoas para vir para os locais. Ô, Teldo, vou aproveitar aqui, agora aqui é uma choradeira minha mesmo, que eu vou... Não, nós estamos vivendo isso em São Paulo aqui, a gente não tem lugar para treinar, não tem local. Meus corredores de 800 estão todos treinando no asfalto, né? Porque ou ele não é do clube X, não é do clube Y... Quanto é que tá saindo o tiro? Eu tô achando isso bom, eu sou mal, né? Não. É no masculino, é no masculino? O Américo, o pessoal lá tá com dificuldade para treinar, hein? Não, brincadeira. O problema é que a panturrilha do cara já tá indo pro saco, né? Já não tá aguentando mais. Então hoje, eu até vou fazer aqui um agradecimento aqui, que eu sei que muita gente nos assiste, ao professor Neilton, que está lá em Guarulhos, né? Que é distante daqui, né? Quem conhece São Paulo, mas que a gente conversando, falou, Adalto, pode vir a hora que você quiser, aqui tá aberto para você treinar com um grupo. Pelo menos aqui está liberado, porque os outros todos é bloqueio, não pode, não dá. Nunca. Negativas. Eu até fiz uma sessão de choradeira, porque quantas vezes ao longo da história, algum professor, algum técnico, Adalto, você pode me ajudar? Então, você ajuda com todo prazer. E quando você precisa, você não pode. Nada pode, tudo é proibido. Então, isso aí é um desabafo mesmo que tem incomodado muito a gente. Eu vou emendar só rapidinho, Théo, eu vou juntar também e dizer que esse é o único fator desmotivante na minha vida profissional de treinador. Eu sou um treinador voluntário, gente. Eu nunca ganhei dinheiro com alto rendimento. Não que eu seja rico, não. Eu sou servidor público. Nunca minha vida, assim, graças a Deus, eu trabalhava e fazia meu treino à parte. A única coisa que me desmotivou, que até hoje me traz sequelas, é esse impedimento, essa obstrução de fazer um bem coletivo, que é tirar um garoto de uma possibilidade de desvio de conduta, de social, né? Ou pelo menos de uma forma, para muitos o alto rendimento é recreacional, porque a vida é tão dura que fazer esporte é uma libertação, porque a pessoa consegue se expressar socialmente, né? Impor sua capacidade humana. A única coisa que nesses mais de 30 anos me cansou assim, foi exatamente essa inércia, ou essa resistência maior do que a minha, né? Não chega a ser isometria, não, fica dinâmico, eu ganho. Mas eu ganho fazendo um esforço, sabe aquela coisa, tu vai lá para dar um treino maravilhoso, cheio de motivação, sabe, o garoto chega lá, não pode, está fechado, vai ter hoje, não sei das quantas lá.
Eu já fui tirado, tive a sorte concluindo. Nesse dia, a infelicidade de ser expulso, a polícia não fez o papel dela, não tem nada a ver. O gestor chamou para me tirar, porque eu falei que não ia sair. Treinando atleta, estava autorizado, não ia sair, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, o correio, daqui, o maior jornal, obviamente, tinha chegado para fazer a matéria, fotografou. Aí foi um tal de. Foi uma, vamos dizer assim, foi um esculacho geral. A partir daí, passou uma década maravilhosa, porque saiu em tudo quanto é noticiário aqui da cidade. Infelizmente, Os né? atletas falaram muito também na época, enfim. E aí. Então, gente, a gente está. Só para encerrar, desculpa, só para encerrar esse assunto, porque eu sei que ele foge um Tem que pouco do voltar para a tema. saúde, voltar para a saúde. Mas só para encerrar esse assunto. Em 2009, nós fomos com um grupo de atletas que a gente ia competir o Mundial de Berlim. E aí a gente foi numa cidade chamada São Moritz, uma cidade alta na Suíça, uma cidade altitude. até cara, né? É uma cidade caríssima ali e tudo. E aí a gente chegou tem uma pista, tipo numa praça, assim, uma pista, e tava lá. Aí, ó, vamos pedir, né? Porque a gente tá acostumado, alguma coisa, uma pista bonita, isso aqui não é possível, né? Aí procuramos saber quem era o administrador, quem era não sei o quê. Não. Pode usar. Só... calçada, igual aí, calçada, pode andar, né? Tinha até atletas, só vocês sabem a regra. Atletas de alto rendimento, vocês são vocês são de seleção, vocês sabem como é que é a utilização de uma pista. Eu não preciso ensinar vocês. Vocês sabem o que você pode fazer e o que vocês não podem fazer. Mãe do cravo, né? Prego, tudo. Aí fechou e acabou, não precisava fazer nada. Quer dizer, totalmente diferente. E a pista está lá, e a gente sabe que essa pista, se você usar ou não usar o tempo, sem manutenção, ela vai desgastar do mesmo jeito. Não é o uso, é a manutenção, que se você não existir, ela vai deteriorar. Então, só para encerrar esse assunto, porque isso aqui é choradeira, enfim, mas é um desabafo. Não, mas faz parte, olha só. Eu fiz essa provocação, né, porque isso chega a ser ridículo, né? Tem vários exemplos aí em Portugal mesmo, as pistas lá tem os horários e dias para a população, tem para a universidade, é aberta ao público. E a gente está, por um lado, a tecnologia dominando, deixando a população hipocinética, não culpa a tecnologia, mas o mau uso dela, né? Por outro lado, os exemplos não estão ficando perto das crianças, porque os gestores não estão deixando usar a parte da educação física. Então, a gente está vivendo nesse mundo aí, parece que é uma dicotomia, paralelo. E aí sai essa lei agora, né, que ainda vai ter um tempo para ser trabalhada, né, com vários itens aqui para trabalhar no âmbito hospitalar, da área de saúde, que com certeza vai crescer muito, ainda cresce a cada momento, porque má alimentação, hipocinesia, vai levar o quê? Falta de gasto calórico, vai levar o quê? A um problema sério. Não tem jeito. A gente tem que trabalhar a saúde, tem que trabalhar o corpo e mais ainda na prevenção. Então fica esse pensamento, eu trouxe essa provocação porque eu queria fazer esse paralelo mesmo, que por um lado você tem uma facilidade muito grande e por outro os próprios gestores da nossa área impedem isso e sem exemplo você não faz campeão. Como é que a criança vai querer ser alguém na vida se ela não tem um exemplo? E você vai conseguir disseminar esse desporto aí. E tão fácil que uma pista, como é que é o centro de treinamento lá da Etiópia, lá no Quênia? É barro puro e pronto, é terra, areia, comendo poeira e treinando, e os melhores do mundo estão lá. Então não é desculpa, tá? A gente tem sim, com um par de tênis do descalço você corre. Fica aqui a minha parte da lamúria e lamentação, eu vou me despedir, depois eu passo a bola para o Adalto, para o Gilberto. Então é o nosso quadro na prática. Blog foi remasterizado, está novo, já está de volta ao ar. Entre lá no Blog Treinador, mande mensagem para a gente aí, se vai ficar no YouTube. Um grande abraço e parabéns, profissional de educação física. Você, professor, professora, profissional, bacharel, licenciado, é o nosso dia. Vamos transformar as vidas e com isso na mente. Você que está se formando agora, quando você virar um gestor, não feche a sua pista. Abra para a população, que você vai estar fazendo um bem e criando atletas. Um grande abraço. Até a próxima, treinador. Manda aí, Adaltão. Opa, Dom. Primeiro, foi muito legal, né? Um papo diferente, né, do que a gente está acostumado. Os nossos cursos a gente está sempre levando para o lado técnico. Hoje foi mais um bate-papo, mais à vontade. Mas eu acho que houve momentos aqui, acho que de informação, né, e momentos de desabafo. Eu acho que isso faz parte, né? E a ideia é a gente tentar transformar alguma coisa que está acontecendo, né? Quando a gente está trabalhando com os garotos, transformar esses garotos em cidadãos e criar possibilidades deles poderem ter como o Gilberto disse, uma pedagogia motora
do mais simples para o mais complicado, mais complexo, e a gente transformar essa situação que a gente vive, porque isso é uma questão de bom senso, é uma questão tão simples, eu acho, de boa vontade, de bom senso, de inteligência, né? Às vezes você abre a mão aqui hoje, depois você recebe isso de volta de outras formas. Então, eu acho que é uma questão de inteligência. E a gente vive num momento muito difícil. Se a gente não se ajudar, a gente vai padecer. Então, eu acho que nós, da nossa área aqui, a gente tem que se ajudar muito para que isso cresça de uma forma satisfatória e a gente possa, sim, levar essas informações para quem precisa, lá na ponta, realmente as pessoas que precisam. Um abraço, Teldão, um abraço, Edilberto. Show de bola. Valeu. Edilberto, antes de finalizar, só porque a gente não gosta de deixar pergunta sem resposta, né? Eu finalizo aqui no chat e você dá o ponto final aí. Tá? Então, o Alexandre Gotti está colocando aqui, as Olimpíadas do Rio não deixaram legado algum, como já era esperado. E seguiremos sofrendo para formarmos atletas por causa do descaso do poder público e também dos gestores. Gente, cada um ali é uma pessoa que controla, ele pode sim, no posto dele, fazer diferença. Eu bato nessa tecla. Carlos Machado, temos poucos espaços de treino em Brasília e é muito restrito. O Corpo de Bombeiros do DF tem uma pista maravilhosa, mas nem os alunos da sua escola utilizam. Não sei, pelo menos lá é um pouco mais acessível, né? Rafael Nicolau bateu palma. Dilton Ferreira, eu concordo com o Adalto. Eu moro na Zona Leste e para levar os alunos no Centro Olímpico fica difícil. Carlos Machado, professores, quando teremos um novo curso de vocês? Entra no blog, cadastra lá na lista VIP que nós vamos informar. Logo teremos força e mais um curso. Carlos quer participar? Um abraço, Alex Matos. Eu te agradeço muito, Adalto. Obrigado a todos. Foi show. Edilberto, é com você. Não, eu queria fazer uma brincadeira aqui, fazer uma analogia aqui com a nossa van. Bom, nós podemos usar a van da forma que a gente aplica nos cursos, né, para avaliar a capacidade de saúde de uma pessoa e altíssimo desempenho, né? Então, nós vamos pegar aqui o Eliud correu a maratona aqui, fazendo uma conta grosseira aqui, tá? Teria que fazer aqui umas correções, mas vamos direto. Ele correu a 21 por hora, praticamente, não é isso? Isso. Então, só o VO2 da maratona dele, 21 vezes 1 MET, 3,5. 73 mililitros de oxigênio para correr a maratona. Isso não é a Vmax dele. Não é a Vmax dele. Isso é sublimiar. Olha só. Agora vamos pegar uma pessoa que pode ser nosso paciente nessa nova profissão, que a gente tem orgulho de ter recebido, mas eu até lamento, não pelo ganho da profissão, da gente, fora os problemas médicos, né, ou de saúde, advindo daquilo que não é de domínio do homem, né, como um acidente, uma recuperação ortopédica, muscular, né, motora, enfim, ou de outras reabilitações, mas aquela que vem de síndrome metabólica, por exemplo, as pessoas que, por falta de orientação a respeito de nutrição, por falta de exercício na infância, foram acometidas de obesidade que gera, pela obesidade, possíveis níveis elevados de açúcar, que é o diabetes tipo 2, e pressão arterial. Então, uma pessoa com um IMC de 40, uma pessoa obesa mórbida, né? Imagina que essa pessoa tem um VO2 aí de 22 mililitros, né? Que já é uma pessoa doente, dividido por 3,5, por 1 MET, essa pessoa ela entra em VO2 máximo em van a 6 por hora. Ou seja, talvez ela não consiga na velocidade que um cara corre. Olha só. O cara consegue um VO2 para correr a maratona, que vamos dizer que é tranquilo, né, de 73, essa pessoa, um VO2 de 22, 25, e sua velocidade de van seria 6 por hora, ou seja, em teste máximo, se conseguisse fazer, seria 10 minutos por quilômetro, né? Isso em zona de consumo máximo de oxigênio, zona de van. Então, qual é o nosso caminho? É fazer esse link aí, puxar essa pessoa, antes de entrar no hospital por esse problema, para uma van mais elevada, né? Aqui uma brincadeira só para a gente puxar aqui ó, a sardinha para o nosso curso e dizer que a gente incentivar as pessoas a fazer exercício. Caminhar meia hora 3 vezes por semana é muita coisa. Parece pouco, mas é muita coisa, né? Sim. E então, assim, meu incentivo seria isso. Eu toquei minha vida profissional com alto rendimento, com uma paixão imensa, acho que não largo nunca. Por outro lado, suquei minha família com o suor, cuidando da saúde de pessoas, né? Ajudando a emagrecer, ajudando a manter a atividade, preparando o militar para a profissão dele. O conselho que eu deixo é: nosso papel é evitar que o cara chegue no hospital. Naturalmente, quem chega lá não chega só por esse motivo, não chega só por obesidade ou diabetes.
Mas parabéns pelo nosso dia e também por mais esse espaço de trabalho tão, vamos dizer assim, tão importante e com o direito desde sempre adquirido. Ou seja, quem reabilita músculo, quem reabilita função cardiorrespiratória é o profissional de educação física junto com o fisioterapeuta e com o médico. Boa Teodoro, noite aí, valeu. Teodoro, só para falar, tudo isso que o Fala, Edilberto falou, não, tudo isso que o Edilberto falou, isso não é método de treinamento nosso, isso é ciência. Né? Isso é É, ciência que o nosso curso passa adiante, entendeu? E é excelente. comprovada e funciona. Um abraço. Então vamos lá. Abraço, Com obrigado, Deus aí. Adalto. Excelente Tamo junto. aula. Tamo Valeu, junto, até a moçada. próxima. Obrigado, gente. Obrigado, mestre. Valeu. Obrigado, Adalto, Valeu. Gilberto. Até a Abração, próxima valeu. treinamento. Tá me xingando aí.